Reações de oxidação em alcenos. Galera, vou organizar bem assim, ó, para ficar bem bonitinho, ó. Vou chamar de oxidação branda, que é o que está falando na questão. Tá? Que era utilizado como o famoso teste de Bayer, que já foi mais frequente em provas de vestibular, tá? Inclusive nessa aí da UERJ. Bom, vou pegar aqui um alceno bonitinho, tá? Então vamos lá, um alceninho aqui. Vou botar, tem que ser menor aqui para caber tudo. Ok? E vou botar aqui um cicloalcano, porque a ideia do teste de Bayer é exatamente diferenciar, ó, dois isômeros. Ok? Então, qual a fórmula desse rapaz? C3H346. E aqui, C3H246. Beleza? Galera, a gente vai trabalhar muito com esse camarada aqui, ó. KMNO4. Vocês conhecem? Qual é o nome desse cara? Permanganato de potássio. Só que eu vou usar ele nessa situação de oxidação branda diluído. Ok? Tranquila a ideia? Por quê? Esse cara, ele vai ter a característica de liberar o que chamamos de oxigênio nascente. Tá? A quantidade de oxigênio nascente está muito associada ao meio, diluído ou concentrado, tá? E o pH. Maior quantidade de H+, ou menor quantidade de H+. Tá? Vou desenhar para o diluído, vou botar assim OH- para dizer que o meio está ligeiramente básico. Tá? Normalmente na oxidação enérgica, tá? A gente vai utilizar o KMNO4 concentrado e meio ácido. Beleza? Vai liberar muito oxigênio nascente. No caso do diluído, meio mais básico, produz pouco OH. E aí que está a ideia. Beleza? Por quê? Porque esse cara, em pequena quantidade, ele só consegue quebrar ligações o quê? Pi. Ah, Vitão. Então, o teste de Bayer está relacionado a essa diferenciação, porque o alceno tem ligação π e os cicloalcanos não possuem. Então, qual é o grande lance? Vamos botar aqui a mesma condição. Ó, KMNO4 diluído. Ok? E o que acontece? Estou botando aqui, né, provavelmente pouco oxigênio nascente, já que o meio também está mais para básico, beleza? Então, pouca quantidade. E aí tá a grande brincadeira. Esse cara eu quebrei a ligação π, reagiu. Esse cara não tem ligação π, ele logo não reage. Ok? Então, as questões mais antigas brincavam muito, né, com essa questão, dizer que o cara é um reagente de Bayer ou não é um reagente de Bayer. Esse cara é um reagente de Bayer porque quebra a ligação π e ele de fato o que é? Reage. Qual o produto? Vai ser o CH3, tá? Ele forma um diol.
tem um pouquinho de H+ aí no meio e tudo mais, não vou me apegar a mecanismos quando não precisar. Tá? Outra brincadeira que os caras faziam, tá, em relação ao enunciado e tudo mais, era dizer que ele tinha aqui 2 amostras, né? Sabiam que é isômeros, mas não sabia quem era. E aí ele botava, ó, um tubo de ensaio aqui e um tubo de ensaio com esse outro cara. Show? Vou botar um tubo de ensaio, né? Bonitinho. Maravilha. E aí, ele botava o permanganato. Vocês, como eu falei, conhecem o permanganato lá quando vocês tiveram catapora, que tomava aquele banho roxo, aquela coisa bonita. E aí, ele bota lá o permanganato no tubo de ensaio. Fica roxinho, né? Não tem um roxo aqui tão bonito. Vamos botar vermelhinho. E aí no enunciado ele conta toda essa história que eu coloquei para vocês. Tá? Só que aí ele diz que no final, esse rapaz aqui, tá? Esse rapaz aqui, ele ficou mais escuro. Tem até uma cor escura aqui, mas não sei se vai sair bem escuro. Que é para amarronzado. Tá? Amarronzado. Enquanto o tubo de ensaio com o cicloalcano, se não reage, qual a ideia? A ideia é que permaneça a mesma cor. Então ele diz isso no enunciado. Aí ele bota frasco A, frasco B, diz que o frasco A reagiu, aí você tem que ter na tua cabeça, opa, se reagiu é um alceno. Se não reagiu, é um cicloalcano. Tranquilo, gente? Então aqui, nesse bate-papo eu fiz todas as questões possíveis referente à oxidação branda, né, o teste de Bayer. Maravilha? Show? Então beleza. Bom, outra reação de oxidação em alceno é a reação de ozonólise. Ok? Então, a gente tem ozonólise, que tem exatamente qual característica, botar para reagir com o nosso queridíssimo. Vou botar aqui. Ozônio. Beleza? Então, vamos lá. Qual o papo? Em relação à ozonólise, ó, vou organizar aqui para vocês. Vai ficar bem fácil. Carbono primário e carbono secundário. E aqui carbono terciário. Beleza? Então vamos lá. Galera, hoje não, vou deixar para falar nas próximas aulas, tá, do intermediário. Beleza? Tá? Quando a gente estiver presencialmente. Hoje eu vou pegar mais de maneira mais amacetada possível. Então, a brincadeira é, essa reação, ela ocorre na presença de zinco, tá? Um meio aquoso. Deixa eu aumentar a setinha aqui para ficar fofo. Maravilha? Então, de maneira macetada, ó, vamos cair dentro aqui. Esse cara, essa ligação dupla, ela vai quebrar toda. Tranquilo? Agora contem comigo, tem 3 oxigênios. Sempre os carbonos envolvidos, gente, são os carbonos da dupla. Beleza? Então, um recebe um oxigênio, o outro recebe o segundo oxigênio, beleza?
E o terceiro oxigênio, Vitão, ele poderia ficar livre aqui e reoxidar um aldeído, ou a gente no meio de zinco, ó, tá? Força a reação dele, ó, com a própria água. Então evita a reoxidação do aldeído, que é uma coisa que vocês vão decorar, tá? Aldeído pode oxidar, cetona não oxida mais. Beleza? Então isso aí vocês têm que ter na cabeça de vocês, tá? Então, gente, aqui como é que ficou? Se, ó, esse cara, esse radical aqui é um composto, ó, tem que acompanhar bem aqui, ó. Ok? E aqui é um outro composto. Tranquilão? Então, aqui para a esquerda tem 3 carbonos. Entrou um oxigênio, formou uma acetona. Mas esse cara aqui, ó, que entrou um oxigênio, e o CH3, tá? A vida, se eu quiser, pode botar H2O2, que é o oxigênio que reagiu com a água. Beleza? Então, ó, podem gravar. Carbono primário e secundário na ozonólise vai dar aldeído. E carbono terciário cetona. Show? Tranquilo, gente? Então, bonitão aí para vocês. Tá? Não vou me pegar agora a exceções e situações muito esdrúxulas, porque não precisa. Tá? Por enquanto, pelo menos. E para fechar as reações de oxidação em alcenos, tá? A gente vai falar de oxidação enérgica. Tem gente que chama de energética, não tem problema. Eu gosto mais de enérgica. Vamos botar aqui, ó, o mesmo esqueminha. Carbono primário, carbono secundário, agora vou ter que separar, e carbono terciário. Beleza? Galera, nenhuma dúvida? Tá fácil assim? Sei que eu tô fazendo devagarinho, explicando, mas fica à vontade de perguntar, galera. Vamos lá. Vamos pegar aqui um exemplo. Vou pegar o mesmo exemplo aqui, ó, que caracteriza bem. Deixa eu botar mais aqui pro cantinho. Beleza? Botei aqui. Só que esse cara, olha como é que vai mudar agora. Vou botar KMNO4 concentrado beleza? Meio ácido. Maravilha? Então, se o meio está ácido, meu irmão, o que eu quero aqui é liberar muito oxigênio nascente. Show? Então, ó,
Diferentemente da oxidação branda, olha o que acontece, galera. KMNO4 diluído, quebrou só a ligação π. Aqui, filho, não tem jeito, tá? A reação quebra as duas, tá? E aí, gente, você tem uma quantidade na solução de oxigênio nascente que, meu irmão, vai ficar ali reagindo com quem puder, tá? Como assim, Vitão? Olha o papo. Se entrar um oxigênio aqui, ó, situação bem semelhante. Um oxigênio no carbono secundário, ó, ligado a 2, formou o quê? Um aldeído. Só que aí vem a pergunta: aldeído, eu posso oxidar novamente? Sim. Então, no carbono secundário, eu consigo jogar, ó, um segundo oxigênio. Então, esse cara, o carbono secundário, ele forma o quê? Ele forma o ácido carboxílico. Beleza? Maravilha. E esse cara aqui, o carbono terciário, vocês falaram aqui comigo, entrou um oxigênio e formou quem? Cetona. Aí não muda, ó. Entrou um oxigênio, forma cetona. Vem a pergunta: cetona oxida novamente? Não. E aí que tá o detalhe. Então, você deixa a cetona. Maravilha, galera? Alguma dúvida? Então, ó, a gente já matou duas situações aqui. Carbono secundário oxida e forma ácido carboxílico. Carbono terciário, ok? Vai formar o quê? Cetona. Tranquilo? Vou mudar a cor aqui para não confundir muito. Vou botar se tem um amarelo aqui. Tem. Vou botar aqui, ó, carbono secundário, ácido carboxílico e carbono terciário forma acetona. Maravilha? Então, e o carbono primário? Ah, o carbono primário tem uma maldade que é clássica de questão. Olha a questão do sujeito. Ele fala que tem compostos, 2 isômeros, com essa fórmula: C4H8, tá? E ele diz que pinga um pouco, né, de um recipiente nesse meio. Não forma ácido, não forma gás, e um outro você percebe borbulhas caracterizando a produção de gás. Ele vai contar uma história nesse sentido para vocês, tá? E aí vem o lance. Quem são esses caras? Então reparem que com essa fórmula C4H8, galera, olha o que vocês podem formar. Né? A gente pode formar esse rapaz, ó. Beleza? E a gente pode formar esse outro menino. Show? But 2N, but 1N.
Tranquilo? Então a brincadeira da questão é identificar no recipiente A e B quem é quem. Beleza? E aí vem essa questão do carbono primário, ó, porque reparem que essa minha dupla tá botando para cada lado aqui, ó, um carbono secundário e esse carbono secundário. Esse carbono é primário e esse carbono é secundário. Então, galera, isso vai determinar exatamente essa questão de ter liberado ou não gás. Vamos ver? Para facilitar aqui, ó, vou representar, vocês vão ver muito isso em questões, ó, somente o oxigênio aqui, ó. Vamos caracterizar a oxidação, tá? Não tem que escrever toda essa papagaiada aqui, porque não vai dar espaço, vai ficar confuso. Tá? Então, estou caracterizando aqui a reação de oxidação enérgica. Tá? Facilitaria até mesmo, ó, se pusesse um H+ aqui. Ok? Bom, qual é o papo, Vitão? O papo é o seguinte. Repara que oxigênio nascente, né, em grande quantidade, já que é enérgica, eu faço o que com a dupla? Corto aqui as duas, né? Quebro as duas ligações. Repara que um oxigênio vai vir para cá, forma um aldeído, só que a gente disse que na enérgica a gente vai oxidar o máximo possível. Vem para cá outro oxigênio. Só que repare que esses caras não são iguais. Para facilitar a nossa vida, vou dizer que eu formei, ó, 2 CH3C dupla OH. Beleza? 2 ácidos acéticos. Beleza? E no caso do C4H8, que também pode formar o but-1-eno, aí que tá o detalhe. Porque, galera, qual é o detalhe? Esse cara quebra, show? Esse carbono é secundário, vocês já me disseram que quando é secundário entra 1 até 2, beleza? Só que o carbono primário, galera, olha que doideira, tu consegue botar 1, 2 e até 3. Vitão. Esse cara aqui, ó, acompanha comigo, não é um H2? Já não tem um C? Com 3 oxigênios formou quem? H2CO3. Vitão. Então carbono primário forma H2CO3. Só que esse ácido é um ácido extremamente o que, galera? Volátil. Ele tende ao quê? A quebrar em água. E a resposta aí, ó, CO2. Gás. Então, esse carinha aqui está no recipiente em que eu percebi o quê? As borbulhas, porque formou gás. Beleza? Então, no but-1-eno, eu formei o CH3, CH2, C dupla O, OH, ok? Que é o ácido propanóico. E esse carinha, esse carbono primário aqui, formou CO2 e água. Show? Sendo que eu poderia representar aqui, ó, para ficar bem fofo, uma setinha para cima, caracterizando que isso aqui é um gás e volatilizou. Beleza, gente? Tranquilo? Então, não vi mega exceções, mas já vi bastante detalhes aqui com vocês. Certo?